Fala galera, salve salve, sejam bem-vindos a mais um Alcateia aqui nos estúdios da Pump. Olha lá galera, hoje temos um convidado pra lá de especial, ele já é uma figurinha carimbada aqui dos nossos podcasts do Acredite e hoje nós vamos falar bastante de novo sobre o trabalho que ele faz, mas hoje com uma conotação um pouquinho diferente sobre como é esse contexto do trabalho dele dentro da nossa proposta aqui do podcast, que é a Alcateia, né? Como vivem os lobos e que talvez nós homens devêssemos olhar mais para esse tipo de alcateia, para esse tipo de animal, para ver como eles fazem e fazer aqui igual, né? Repetir, porque como bem disse semana passada o meu parceiro Ailton, são corajosos, resilientes, resistentes, são firmes e é isso que a gente quer dos homens de verdade, né? Sejamos fortes sem ser brutos. Isso é bem diferente uma coisa da outra. Já que eu falei nele agora, meu amigo Ailton, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Alcateia, nosso parceiro. E aí, Ailton, beleza? Muito obrigado, Alexandre. Sensacional, meu amigo. Eu diria que essas características, qualidades que você falou de um lobo, eu digo, cara, eu sou um lobo, velho. Eu sou um lobo. Literalmente, eu sou um lobo. Sensacional. Marcel, seja bem-vindo mais uma vez, parceiro. Tamo junto. Valeu, Ale, valeu, Ailton. E ó, a honra aqui ter o Alexandre com a gente. Sensacional. Usando aí o termo do meu amigo Ale. E hoje eu sei que a gente vai falar muito sobre esse universo masculino aí. Como que tem sido aí a mudança do comportamento da nossa geração, né? Boa. Com essa geração atual. Acho que hoje vai ser sensacional o papo. Eu acho que sim, sem falar que ele tem um nome sensacional, né? Pô, Alexandre é para poucos, né? Parceiro, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, viu? Tamo junto. Obrigadão. É isso aí. É muito bom falar sobre a minha vivência e também sobre o contexto do homem na sociedade. Então dizem que não podem falar de homens, e aí aqui é o nosso espaço de fala. Aqui é o nosso espaço de fala, acho que é muito legal. Eu acho que a gente tem que, trouxe essa ideia da Alcateia, né? Eu, o Ailton e o Marcel, e a gente teve essa proposta realmente, né? De colocar a opinião da gente. Eu acho que a opinião é algo que a gente não pode fazer com que as pessoas abram mão, né? Opinião, desde que ela seja respeitosa e seja fundamentada, ela tem que ser validada, né? E eu acho que você faz hoje um trabalho muito legal, Ale, eu já quero puxar esse gancho aí pra gente conversar sobre isso. O Ale faz um trabalho muito legal com adolescentes, tanto na escola pública quanto em casas de recuperação desses adolescentes. E lá a gente vê algumas coisas, né, Ale? Talvez você veja, né? Não a gente, mas você vê porque você tá lá, né? Meninos, né? Que já nós vamos falando aqui de Alcateia, vamos falar dos meninos principalmente. Meninos que talvez se espelhem em homens que não deveriam ser espelhados, né? É o que a gente estava falando um pouquinho nos bastidores aqui, tá conversando com o Ailton. Então, eu estou como professor hoje da escola pública e da Fundação Casa, que é o sistema prisional para menores. E, no caso, eu ministro aulas para meninos. Então, e a falta de referência ela é muito grande. Então, a gente precisa de espelhos ou não tem. Então, se a gente olhar no contexto musical, se a gente olhar no contexto da dramaturgia, se a gente olhar no contexto do cinema, se a gente olhar no contexto profissional, no contexto da literatura, que a gente vai olhar que há uma defasagem muito grande, há um hiato de gerações. A gente tinha referência. Eu já vou polemizar, hein? Quero saber o que você acha, se isso é intencional ou não. Existem algumas pessoas que colocam isso mesmo, né? Colocam, então, que nem no contexto da educação. Eu tenho uma crítica sobre o contexto educacional, porque eu mandei para alguns alunos uma escola em São Paulo, que a mensalidade é R$14.000. Porra! Caramba! R$14.000. Medicina? Tá? Vem embutido o quê? Férias pra Disney junto? Não, com 2 anos, a criança já está na escola, ela já está trabalhando no contexto das emoções e já está trabalhando algo voltado ao cognitivo. Aí você pensa, são algumas coisas lúdicas. Não, cara, é varrer, é limpar o seu prato, é lavar o seu copo. Então, a gente percebe que falta do contexto da referência. E aí a gente falava que você pega um moleque. Então, a gente tem, infelizmente, no Brasil, então, eu sofri disso, o pai que foi comprar cigarro e não voltou. Então, infelizmente, e aí a falta, a gente falou, então você teve uma falta. Só que a minha geração foi meio que forjada na porrada. E qual que era a porrada? Não é de bater, de dar pancada. Era justamente respeitar a opinião dos mais velhos. É o respeito que tem aos mais velhos. Aí da gente mandar um mais velho tomar naquele lugar. Você é louco. Não é só os pais, mas a nossa família como a sociedade. Você tá ficando louco?
É louco. Então, você percebe que, por mais que eu não tivesse uma referência, então eu tinha algumas referências. Então, o que era me mostrar dentro da escola, um professor, o contexto da ordem, tá? E quando a gente fala da questão da ordem, não é um atrás do outro sem poder falar nada. É uma ordem tipo... Peraí, o Alexandre está falando, eu vou levantar a mão, só vou falar quando me permitirem, para não atropelar a ideia dele. A gente fala isso sobre ordem. A ordem está ligada à educação, cara. Então a galera acha que a ordem, tipo, eu não posso falar. Não, você pode falar. Eu até pontuei esses dias, numa aula na Fundação Casa, que os moleques lá estavam tudo... Parecia o... Não sei se você já viu no programa Jogo Aberto, que é uma gritaria. A Renata Sim. Tipo, é um desrespeito total, é um desserviço total aquilo ali. Porque é uma gritaria, é algo que, Ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém respeita. E aí, numa aula, os moleques falando, e tinha um moleque lá com a mão levantada. O moleque não abriu a boca, ele ameaçava falar. Só que alguém falava, ele parava. E a mãozinha levantava. O que é isso? É o contexto da ordem. Então aquele moleque ali, talvez ele tenha uma pequena referência, claro, que algumas vezes essa referência ficou um pouco distorcida. Mas ali o contexto da ordem é muito importante. Então a galera confunde a ordem, confunde uma questão da autoridade com a brutalidade. E não é isso. Dentro de uma sala de aula, a ordem... Então, a falta de referência, como eu falei, um pai que saiu cedo de casa, abandonou, abdicou da criação do filho, muitas vezes esse moleque ele vive com a mãe e alguns irmãos. E a mãe acaba assumindo o papel de pai. Mas aí eu tenho uma coisa. Esse papel ele poderia ser substituído se nós tivéssemos mais referências na sociedade. Porque a gente não tem mais hoje. Sim. Porque, por exemplo, mesmo eu que tive assim, um certo distanciamento do meu pai na infância, eu tinha referências próximas. Eu tinha meu avô, eu tinha um tio, e até o modelo que nós tínhamos na própria TV já era uma referência. Hoje isso se perdeu. Hoje, se eu pedir para vocês falar assim, pega as novelas, pega os filmes que me dê uma referência de homem. Não tem. Você não acha. Ó, desculpa te cortar, mas só para pegar o teu gancho aqui. A gente vê em comerciais de televisão hoje, o negócio é muito... E assim, falei sobre isso no último programa, e vou repetir. Não é dizer que as mulheres não podem ocupar o espaço que são dos homens. Não é sobre isso, galera. Não é sobre isso. Mas são as referências que se mudam. Tu pega hoje um comercial de carro, o protagonista do comercial de carro é uma mulher. Mas carro sempre foi um objeto de desejo dos homens. Você pega hoje contextos de comerciais de televisão, contexto familiar, quem tá lavando a louça é o marido. E a mulher que tá saindo para trabalhar. Essa versão de papéis. Isso não é dizer a mulher... O Alexandre, então você tá querendo dizer, os mimimi, né? Você tá querendo dizer então que a mulher não pode trabalhar e o homem não pode lavar louça? Não, é exatamente o inverso. Eu lavo louça na minha casa, eu lavo roupa na minha casa, eu limpo a minha casa, minha mulher também trabalha. Somos cúmplices nos trabalhos que devem ser feitos. Mas eu não posso dar a referência errada. Sim, dizendo, papel, isso aqui é um papel de homem, isso aqui é um papel de mulher. Senão, vira uma desordem. Que foi o que eu escrevi aqui, vira uma desordem. Só que a desordem, como você bem disse aqui, que é na tua... Você falou que ia dar o quê? Ia criar uma polêmica? Sim. A desordem é porque tem muito ganho na desordem. Quem gera essa desordem tem muito ganho colateral. É intencional. Entende? Só que quem paga o preço, talvez essa molecada que você tem que cuidar lá na fundação, pague esse preço, porque eles não têm base familiar, não têm referência, como você bem disse, né? É que acontece? Cai na desordem. Só que esse moleque que tá na desordem, que vai para um regime, você usou o termo aí, prisional, né? Sim. Para jovens, de verdade, cara, muitos deles, aqui sem querer ser aqui muito babaca, muitos deles são fruto dessa desordem que quem deveria ser a referência não é e cria essa desordem. Sim. Não é? O que você acha, Ailton? Eu acho isso mesmo. Eu até tinha algumas perguntas que eu gostaria de fazer para ele. Você trabalha na Fundação Casa, perfeito? E você deve ter muitos alunos. Qual é a classe social? São a maior parte que vem das comunidades ou é da classe média, classe alta? Qual é a porcentagem maior de pessoas que estão lá, adolescentes? Isso também é um reflexo do nosso sistema judiciário. Então a gente sabe que o cara do Porsche, um exemplo aqui, ele pode ter um advogado muito que tem bala na agulha, e aí não é que aí o cara pagou. São as brechas da lei. Daniel Alves teve a brecha da lei. Sim. A lei permite aquilo, só que precisa ter um bom advogado. E aí isso custa caro. É e para um moleque,
né? Para o moleque. E aí é aquela questão que a gente fala sobre um projeto. Para mim é um projeto. Porque o moleque ele custa, na Fundação Casa, para o Estado, mais ou menos uns 20 a 25 mil reais. Por moleque. Por moleque. E na escola o custo, Porra, isso é por mês, Ale? Por mês. 25 pau por mês? mais ou menos Tudo isso. isso. 20 a 25 É mais barato ele ficar na Sabe quem escola. tá preso? Cara, aqui tá preso. Cara, E é toda uma estrutura. Cara, Não, mais barato é a escola. Então, porque porra, eu quero fazer a lógico. escola. Mas a tendência é esvaziar a escola para encher. Porque esses 25 mil, na verdade, deve chegar a 3, 4 no moleque, né? Quando chega. Quando chega. Aí, Sacanagem. e aí, qual que é a classe social? Por que a gente está falando? Se eu tenho dinheiro e eu tenho umas brechas na lei, eu consigo arrumar um advogado que estrutura. Então, a gente está falando sobre habilidade. Então, se um profissional é cada vez mais habilidoso, o custo dele é maior. Um jogador de futebol, quanto mais ele... o Endrick foi vendido a tantos milhões de reais. Por quê? Porque ele é mais habilidoso do que talvez o Joãozinho, que joga no 15 de Piracicaba, um exemplo. Que talvez o potencial dele foi... Então, ele é mais caro. Claro. Então, o profissional, então o resultado dele é maior. Então, o profissional é mais custoso. E aí, justamente, esse público que está lá é classe baixa. E aí faz parte para mover o mecanismo. Então, é a movimentação do mecanismo. E aí é aquele projeto que rola, né? É o enfraquecimento das referências. Tá? Enfraquecimento. Eu enfraqueço as referências. Cara, quer ver uma questão de referência? Eu tava passando na casa do meu tio, e aí minha esposa, na casa do tio dela, nosso tio, e aí tá passando lá da Record, tava postando uma galera do pagode da antiga. Netinho de Paula, Rasta Negra. o que acontece? A galera tá voltando, a galera tinha aposentado e falou, vamos voltar. Tem muito espaço, né? O Romário, 59 anos, Jogando bola. jogando bola. E aí tá falando o quê? Olha a lacuna. Olha a lacuna. E aí tá falando que falta uma referência muito grande. E aí, o que o Marcel falou sobre algumas referências, cara, eu era conhecido numa escola porque eu sou professor que dá bom dia. É isso aí. Cara, Isso é muito louco, cara. Pô, eu sou conhecido porque eu sou o cara que levanta pra mulher sentar. eu dou bom dia. Básico, né? Aí as pessoas assim, outro dia eu tava na clínica com a minha esposa para ser atendido, e aí eu cheguei mais cedo, chegaram outras pessoas e tinham mulheres em pé. Pra mim, natural, você levanta, por favor. Ela, não, imagina. Eu falei, não, mas por favor, é o mínimo do mínimo. E as pessoas olham como se isso fosse algo fora do normal. Isso é mais de obrigação. Então. Esse é o nosso papel. Né? No busão tem muito disso. Às vezes você pega um ônibus e fala, pô, Tem gente que não senta, disciplina não. tem mulher que não senta. Se sente, às vezes, até Ofendida. Não, esse cara, ou ele tá me cantando, ou ele tá me ofendendo. Caramba, e aí a gente começa a olhar e fala, pô, peraí, mas será que eu... Não, a gente tá certo. E aí eu fico imaginando essa nova geração que não tem essa referência, porque eu tenho ainda, vocês tiveram. sim. Mas essa galera que não tem. E aí elas começam a inverter o Se a papel. gente não fizer esse papel de sermos referência, isso vai cada vez mais ladeira abaixo, né, cara? Entra o quê? Desordem. Desordem. Entra desordem. E aí é muito importante porque dentro do contexto da ordem entra o contexto do pensamento crítico. Pô, análise crítica. Por que vários golpes besta acabam caindo aí? É o golpe do bilhete premiado. Pô, cara, Ale, tudo bom? Então, cara, eu ganhei na Mega Sena, só que eu tô sem tempo de... Cara, me dá R$1.000, aí tem 10 milhões. E o cara, pô, estourei, ganhei. A cara clica em link, pô, os hackers olham e falam, tá muito fácil, coloca um push no e-mail, o cara clica. Mas, Ale, tu falou uma palavra que pra mim é muito pensamento crítico. Aí eu falo isso muito nos treinamentos, né, que ele Pensador. tem. E é pensador. Mas isso pra mim é muito proposital. Muito proposital. Claro, pô. Porque o homem tem esse papel. Não é a mulher que vai pra rua defender as coisas. É o homem que tem esse papel. E quanto mais você cria uma sociedade que o homem é mais frágil, mais fácil de se manipular. Mais fácil de colocar a goela abaixo. Indústrias que a gente sabe que manipula. E é isso. A gente hoje precisa retomar, né, essa autoridade como homem. E decidir ali, ó, o limite é até aqui. Uma coisa que eu sempre tenho falado é o seguinte, a gente trabalha com empresas, mas as empresas, elas são reflexo da sociedade. E a sociedade, ela é reflexo do quê? Do cidadão. Sim. Por isso que a sociedade aqui, São Paulo, Brasil é uma, Portugal lá, Europa é outra, Estados Unidos é outra, porque é reflexo daquele cidadão. E a gente tem que entender, se a gente quer mudar essa sociedade, mudar as empresas como elas atuam hoje, a gente tem que começar a olhar para isso. Qual o papel do cidadão? E aí que eu vejo que a gente tem aí, durante anos, o homem, a figura do homem, tem perdido
papel. E a gente precisa retomar isso, né? Junto com a mulher. A gente não quer deixar a mulher naquela atmosfera que foi feita lá atrás. A gente quer trazer ela junto com a gente. Mas a gente no nosso papel e a mulher no papel dela. Marcelo, a gente fala sobre a alcateia, né? Sobre esse poder ou enfraquecimento do homem moderno. Eu queria perguntar para ele o seguinte, olha só. Na sociedade, né, os meninos de apartamento que são acostumados dentro Criado de pela avó? Exatamente, criado pela avó ou pela mãe, e tem como é que é aquele todinho, né? É diferente Joga daquele bolinha de menino- no carpete. Exatamente. Fica no ventilador, Videogame, ou seja, não tem força, não tem referência, sai pra rua, tá perdido. É diferente daquele jovem que é de uma comunidade. Tudo bem, talvez ele tenha uma referência negativa em relação a alguns valores, né? A questão de, imagine, na comunidade você vê um traficante, um homem poderoso, um homem forte, Decisivo, exatamente, né, exatamente. que não pipoca. Exatamente, radical, aquele cara Vira bruto referência mesmo, pra ele, né? vira referência para ele. Como que são esses jovens hoje na comunidade? Eles são frágeis em todos os aspectos, em todos os sentidos, ou não? Eles são diferentes, porque o que a gente busca às vezes é passar para as pessoas, né, a serem mais fortes, correto? Sim. Esses jovens, eles são fracos em todos os aspectos. Malandragem que a gente estava falando, eles têm mais malandragem do que o jovem da cidade, do apartamento? É claro que algumas vezes ele tem um feeling maior. Vou dar um exemplo. Isso. Eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra numa escola para falar do Setembro Amarelo e estava rolando aquele negócio do Baleia Azul, que era a ligação de cair. E tinha alguns jovens que acabavam caindo. Por quê? A falta da referência, justamente, falta no contexto da humanidade. Então, às vezes, aquele jovem, o criado em apartamento, ele tem tudo e não tem nada. Eu tenho todos os acessos, eu tenho toda uma estrutura, mas na verdade eu não tenho nada. Eu tenho um videogame, mas não tenho ninguém para jogar comigo. Eu jogo com alguém que não fala a minha língua. Então, às vezes, falta muito isso. Tem nada. E aí, eu falando sobre isso lá com a galera já ficou... Eu levei esse mesmo assunto para levar para a molecada da Fundação Casa. Aí os moleques olham, oxe, o maluco mandou cortar meu braço, eu vou cortar meu braço. Tá louco, senhor? Como isso? Então, é justamente aquele feeling, né? Eu costumo falar que o vira-lata caramelo tem. O cachorro, ele não come carne envenenada, ele dá uma cheirada e olha. Né? Porque você vai chegar, o cara, para um carro preto aqui, ó. Vai chegar a molecada de rua. E o outro, então, no contexto disso, então, é claro que o meu ambiente, por isso que a gente está falando de ser forjado na porrada. O moleque da comunidade, ele foi forjado meio que na porrada, ele tem que se virar. Muitas vezes ele vê a mãe se virar, o pai se virar, para garantir a mistura. A mistura Eu acho que esses, se tirassem de lá, né, e dessem uma estrutura, uma educação, uma cultura, seriam pessoas diferenciadas, né? Eu lembro essa história, o meu irmão, outro dia, ele foi numa comunidade, levou meu sobrinho, né? E ele viu lá as pessoas descalças, jogando futebol, correndo, mergulhando naquelas águas, né? E na volta o meu irmão querendo chamar a atenção do meu sobrinho, né? Aí meu sobrinho olhou pra ele e disse, mas pai, mas esse menino tem uma liberdade que a gente não tem dentro de um apartamento, a gente é preso. E eles lá não, eles jogam futebol, eles empinam na pipa, criança andando descalço dentro da água. Então existe uma diferença muito grande mesmo, né? Então, acho que... O ambiente ele forma, o ambiente é mais forte que o indivíduo. Sim. E aí assim, a gente tem uma característica na comunidade que a criança ela é exposta, né, em situações que moldam um caráter que faz ela ficar mais safo. Dificilmente você vai ver um menino da comunidade que é meio bobão, que é... Exatamente. Ele fica mais safo, porque se ele não aprender a ficar safo, ele toma uma pedalada ali mesmo, toma um tapa na orelha, tem que saber fugir. A galera da geração aí do apartamento é o contrário. É uma galera que tem acesso muito a tudo, também, né? se torna muito frágil emocionalmente em relação a isso. Emocionalmente, E aí é o ponto principal que eu vejo, é que essa galera do apartamento, ela não tem frustrações. E aí ela fica muito sensível emocionalmente. Sim. Não tem aquela gana de correr atrás, de superar. Pô, tá bom, pai, coloca lá na escola de futebol, coloca no esporte ali pra tentar, mas é diferente da realidade da comunidade. É uma sobrevivência, né? A comunidade é uma questão de sobrevivência. Exatamente. Agora, qual que é o outro lado que eu penso que é complicado? Na comunidade, você tem esse risco de criar referência para um cara que é o do tráfico. O cara que comanda ali, ele vira uma espécie de herói. E são bem mais fortes, aí falta, às vezes, uma base para esse menino, se não tiver um contexto familiar forte, e aí ele vai por esse caminho. Mas, ó, Marcelo, tu falou uma palavra importante aí nesse contexto todo aí, que é a tal da frustração, né?
eu percebo, acho que vocês também percebem, que as famílias hoje blindam tanto os filhos, né? Com esse medo dessa frustração, porque devem pensar assim, se o meu filho ficar frustrado, ele entra numa depressão, aí essa depressão leva ao suicídio. A gente sabe que hoje adolescente por qualquer merda se suicida, né? Eles acham que terminou um namoro, ele se mata, né? Tomou um não do pai, ele se mata. Quer dizer, eles não tem nenhum tipo de equilíbrio emocional e aí a família fica com medo por conta desse contexto, né? E eu lembro de uma passagem, uma vez eu vi uma reportagem que o MEC tinha, isso há muitos anos atrás, tinha dado uma sugestão para as escolas, não era uma obrigação, mas uma sugestão para que não dessem mais notas vermelhas com a caneta vermelha. Isso é fato? Se desse com a caneta azul, o cara tirou 3. Não, mas põe um 3 com a caneta azul, que é porque o vermelho vai deixar ele com vergonha dos amigos. Ora, porra, mas ele não tirou 3 mesmo? Ele ficou com vergonha? Vai estudar, porra, pra acabar com a vergonha. É justamente essa habilidade que faciliza. Não é? E aí, criar essa habilidade de lidar com esse erro, com essa frustração, vai te forjar lá na frente, porque o mundo não vai te passar o pano. O mundo não vai te aliviar. O mundo vai te descer a marreta se precisar descer a marreta. Quem de nós nunca ouviu aquela frase do pai, né? Ó, na rua, se tu apanhar e voltar chorando, tu vai apanhar aqui também. Tu apanha. Você é louco. Mas eu acho que outro dia eu tava comentando sobre isso, sabe? Sobre as pessoas traumatizadas. Hoje, como é que é? TDAH e traumas da infância é a resposta pra tudo. Tudo. Por que eu não tô indo bem na escola? Tem TDAH. Não, então tem TDAH, então tudo bem, não preciso estudar. Mas eu tenho um trauma. Não, então se você tem um trauma. Cara, se você tem um trauma, vai se tratar, meu amigo. Vai resolver esse problema, porque na nossa época não tinha trauma, não tinha mimimi, não tinha nem psicólogo nessa época. Nesse ponto eu sempre falo o seguinte, né? Eu acho que tem uma geração antes da nossa, que aquela geração que foi muito reprimida. E aí, qual foi o reflexo daquela geração? Libera geral. Tá tudo liberado. E aí agora a galera tá perdida e tá tentando entender como fazer uma retomada e tem um equilíbrio. Né? Porque há 2 gerações atrás era aquele lance. Só pegar na mão, namoro. Aí agora, aquele lance que eu falei no episódio passado. Pô, tu sai um dia com uma menina, tu tem uma intimidade que teu avô demorou uma vida pra construir. Pô, a gente vê filme antigo, os caras vê a cadela da mulher e fica louco. Tá todo emocionado. Só que ao passo que você tem toda a intimidade, mas você não tem nem responsabilidade nenhuma. Mas eu acho que o avanço tecnológico, as facilidades, o Alexandre, estão transformando a geração fraca. Nós temos aquele pensamento que outro dia a Marcele falou, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos, tempos difíceis. Então eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Caramba, tu decorou tudo. Opa! Tá tomando ômega 3. Tá tomando esse Quanto tá tomando aqui na Masaia? Mostra aqui. Eles querem pra memória aí. ômega 3. Você não viu isso, Outro dia eu contei uma piada pra eles, eles ficaram me tirando onda. Rapidinho, né? Claro. Como que era? Sobre o Rui Barbosa. É um cara, um gênio, inteligentíssimo, né? E ele, quando se aposentou, foi morar em Minas. E um dia disse que tinha um barulho lá no galinheiro. E ele chegou e viu uma pessoa com 2 frangos embaixo dos braços, né? Aí ele falou assim pro cara: ó, mísero bucéfalo indecoroso crápula, o que fazeis nos umbrais de minha prosopopeia? E por que afanais alguns dos meus bípedes emplumados? Se for por necessidade, perdoo, mas se for por maldade, não. Pois baterei no alto de sua cúpula com o cume afiado da minha cimitarra e transformarei suas massas encefálicas em massas cadavéricas. Aí o cara olhou por ele e disse: ô tio, eu levo deixas penosas. Ele demorou 5 anos pra passar de direito pra decorar esse. Na faculdade de direito pra decorar essa. Sabe por que eu aprendi essa história aí? Porque uma vez eu fiz um vestibular. Um vestibular para oficial. Um vestibular para oficial, cara. E o tema era para você contar uma anedota. E eu não lembrei dessa história, cara. E eu falei, cara, em língua portuguesa, se eu tivesse escrito essa anedota, eu tinha tirado 10, cara. Tinha tirado 10 no vestibular, velho. Aí eu disse, não, agora eu vou. Não, mas, e aí, falando sobre isso, e aí você está falando sobre uma questão de tempos frágeis e tudo, o ano passado, finalzinho do ano, uma amiga minha, coordenadora de escola, me chamou para participar de um TCC, uma banca de TCC, na escola, ensino formal, escola particular. Eu estava achando que era o 3º ano do ensino médio. Era o 9º ano. TCC no 9º ano? TCC no 9º ano. Aí eu já não gosto. Eu tinha uma pequena
vamos dizer assim, Um ranço. um rancinho do TCC, mas aí eu entendi, quando eu vi aquele TCC, a galera apresentando nervosa, que eu falei, meu, é isso. É isso. O que que é? É um ambiente de estresse controlado. É isso. Ele apresentou, o aluno apresentou no 9º ano. Chega no 1º ano, já foi, filho. Já sabe o que Já é. foi. É. Entendi. O meu corpo, a minha mente já sabe. Pô, aquilo ali eu já passei. Então, e aí Experiência. quando eu começo a controlar isso, e aí é que nem na questão da comunidade. Que é claro, o ambiente de estresse, quando ele não é controlado, a mente entra em colapso. É que nem o desvio de caminho, o desvio de caráter, o desvio de valores, se dá justamente estresse. Né? Tô cansado de apanhar, tô apanhando. Eu tenho a faca e o queijo. Cadê o queijo? Cadê o queijo? O queijo está aqui. Então, esse é a questão do estresse. Mas quando o estresse ele é controlado, é justamente, é que nem muitas vezes eu falo, o professor não gosta de apresentar em sala. Vem só até a frente aqui. Segura o cartaz. Fala o tema. Apresenta. Quando vai ver, tá apresentando. Quando eu falo, ó, se eu mandar no grupo, gente, apresentação amanhã. Uns 5 ou 6 já fala Já que não vai vir. falta. Já falta. Tem gente que tem crise de pânico. Crise de pânico na escola. Agora Mas você hoje falou bastante um negócio que escola, eu queria pegar o ponto de vista de vocês. Vocês acham que a gente, por essa geração, ter mais informação, a velocidade de tudo antecipou muitas fases, a gente também teria que antecipar esse estresse controlado na educação? E, por exemplo, o que a gente fazia na nossa época, lá para terceiro, colegial em diante, a gente antecipar e gerenciar, porque essa geração já está mais acelerada nisso? Isso será que ajudaria a gente ter uma maturidade emocional para essa galera? O que vocês acham? Cara, resolução de problemas. Tipo, não tem como eu ir para uma sala de aula e o Alexandre chegar e escrever na lousa. Cara, eu vim aqui no meu celular e baixo o PDF. Gente, vamos mandar um PDF, não vamos discutir. Gente, 10 minutos para eu dar uma lida. E vamos discutir. Perfeito. Sabe por quê? Porque eu não copio na lousa. Eu fico lá no meu TikTok da vida olhando. Ah, pessoal, não apaga não, vou tirar foto. É isso e a aí, primeira eu ia foto eu falar apago. E aí é justamente colocar resolução de problemas. Perfeito. Gente, é um exemplo. Ó, tem um cara que dorme na frente da escola, dorme na rua. O que a gente pode para resolver o problema daquele cara? Pra falar. Não, o problema é nosso. Aquele cara que tá na rua, sabe, sociedade, contexto de sociedade. A gente fez. Vamos resolver o problema daquele cara ali. E aí, nós temos um abrigo, um asilo, tem vários idosos ali. E tá faltando arroz. O que a gente pode fazer? Olha o contexto social, trabalho em equipe, pensamento crítico. E eu E até coloco. lidar com a pressão, né? Porque é uma tipo, puta gente, pressão, tá né? passando Solução do problema. Amanhã eles não têm almoço. Tipo, e aí o que a gente vai fazer? Né? Organizar a sala. Gente, eu não quero saber. A moça da limpeza, a auxiliar de serviço, não vai limpar essa sala. Quem vai limpar são vocês. Vai estar organizado. E hoje eu falei para ele, sabe como vocês conheceram o doutorado? A única sala que arruma, a única turma que arruma a sala. Aí você fala, e isso tem que dar valor. No Japão é assim, né? Sim. O ensino no Japão, as crianças, a educação inicial delas é isso, né? Sim. É saber o convívio social ali, todo Agora mundo no eu final tenho do um lanche, problema. tira todas as cadeiras, monta as refeições, tem os alunos responsáveis que organizam, né, a merenda ali para os outros alunos. Cara, é isso, é a realidade, é a vida, né? Oi. A vida em sociedade. Antes de você falar, Claro, eu claro. queria só fechar esse assunto que o Ale trouxe aí Perfeito. do resolução de problemas, né? As escolas vão chegar num ponto, e uma vez eu vi uma reportagem daquele Yuval Harari, que escreveu Século Homem XXI, Sapiens, Homem tá Sapiens, não sei o que, né? E ele fez um comentário uma vez numa entrevista de que as escolas iam perder as funções dentro de muitas matérias. E eu achei aquilo um puta absurdo, né? Falei, porra, ele tá descaracterizando uma força que as escolas têm de fazer com que as pessoas aprendam as coisas. Mas depois parei pra pensar e eu falei, porra, talvez ele tenha um pouco de razão. Por isso que eu peguei esse teu gancho. Hoje o cara não vai copiar na lousa porque ele vai tirar foto. Sim. Então já que ele vai tirar foto, eu já faço aquilo num PDF, já mando em PDF no grupo da classe. No WhatsApp, a tecnologia está aí para ser usada de forma correta. E ele usou o exemplo do seguinte, as escolas não vão ter mais aula de geografia, por exemplo, porque ninguém vai mais querer saber qual é a capital da Itália. Basta pesquisar, né? Basta eu entrar no Google e escrever capital da Itália. Então eu não preciso ter no meu computador, né? Na minha central aí de precisa computador, desenvolver. eu não preciso saber que em Brasília o relevo é Planalto, que no Nordeste é Caatinga, porque isso não vai fazer diferença, porque se eu quiser saber, eu tenho aqui, Mas não preciso tem ter uma aqui. discussão muito fera em relação a isso. E aí eu uso esse espaço, Pra não outras para fazer coisas. merda, né? Mas pra Não é outras para coisas. fazer porcaria, mas vou usar esse espaço
para talvez resolver problemas ou fazer outras coisas, né? Parar de reclamar. Tipo, a gente precisa parar de reclamar. Ah, a escola tá ruim, tá? Me fala. Tá ruim qualquer. Agora, qual que é a solução? Aí você traz isso. Só que é uma discussão até mais ampla, porque já entra em toda a comunidade escolar. Primeiro que é o seguinte, a minha aula, que eu acho mais top, eu dei uma aula, dou aula no grau técnico também, eu dei uma aula no grau técnico, eu não falei nada. Eu separei a turma, eles fizeram uma metodologia Word Café. Eles rodaram, a gente trabalhou 4 temas em 4 grupos, rodaram, e aí o mediador no final apresentou. Eu falei, gente, vocês repararam que eu não fiz nada, ganhei meu dia fácil hoje? Sabe por quê? Porque eu tenho que deixar de ser professor. Eu não sou detentor do conhecimento, eu sou o mediador. Cara, cada um de vocês tem uma mochilinha do conhecimento. Aquele moleque que mora na quebrada, ele viu o pai dele sair e falar, pai, tô com vontade de comer hot dog. Aquele cara se matou, ele resolveu ir pra comprar salsicha. E a mãe o pão e colocou, é chegar e falar, a mãe fez um freestyle e a mãe não tem na geladeira, a mãe não tem? Eu falo, mãe, como é que você fez isso? E isso é resolver um problema. Então quando você traz esse moleque, essa menina, tem uma bagagem, eu não posso desprezar. Eu não posso chegar e falar, ó, cala a boca, todo mundo fica quieto, eu vou falar aqui. Eu preciso olhar. E aí é preciso ter aquela malandragem, aquele sapo. Eu preciso colocar uma atividade no início para fazer uma sondagem diagnóstica. Então, faço uma sondagem diagnóstica. Hoje, por exemplo, a gente estava falando sobre imagem pessoal, técnica de administração. Sobre comunicação empresarial, a imagem pessoal. Tá? E aí é justamente, e aí eu trouxe 2 pessoas da escola, falei, quem vocês veem aqui? Ah, ele é professor de filosofia. Não, não é só professor de filosofia. Ah, é a moça que cuida. Não, não é só. Ele é um homem negro professor de filosofia. E ela é uma mulher, uma profissional de apoio, que presta apoio educacional aos PCDs. Então, quando eu trago isso, e eles já começam a pensar, tá, e aí eu coloquei, levanta 2 exemplos aí. E a tua imagem? Como é que você tá? Então, o que você traz? Eu trago uma discussão e esqueço o PDF. Então, eu tenho que parar de pensar que eu sou detentor de conhecimento, professor. Eu sou um mediador. Eu sou aquele cara que tem que tacar fogo no parquinho e ficar aqui do lado, aqui, ó. Faz a cerquinha aqui, ó. É aqui nós. O que fica em Vegas, né? Um treinamento. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Beleza, vamos lá. E aí, o que você sai? Filhão, se você não sair melhor do que você veio hoje, esquece, nunca mais volta pra escola. Eu gostei dessa ideia dele ser mediador, né? Porque hoje o conhecimento está em todos os lugares. Sim. O aluno, ele nem precisa ouvir o professor se ele quiser buscar conhecimento. Basta ele saber qual é a disciplina ou a matéria, aquilo que você vai passar para ele, ele pesquisa e às vezes ele vem com mais conhecimento do que aquilo que você pode oferecer para ele. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você falou sobre a disciplina, sobre a organização, sobre as pessoas aprenderem a arrumar a cama, arrumar a sala, a respeitar as outras pessoas. Agora em São Paulo, né, foi aprovada a questão de colégios militares. Deu uma puta confusão em São Paulo, né? Exatamente. O que o nosso convidado acha em relação a isso? Você acha que isso é um retrocesso ou é um avanço? E isso será bom para as próximas gerações? O que você acha? Bom, a questão do conceito militar. Você colocar todas as escolas no padrão militar, eu não acho correto. Eu tô contigo, é Perfeito, isso. Não acho correto. Perfeito. A questão da Perfeito. escola militar, e aí você está falando, Opção. Como opção, eu apoio ter, por exemplo, além do auxílio psicológico nas escolas, é importante ter, você ter uma base numa escola para falar sobre civismo, para falar sobre uma questão de cidadania, para falar sobre social e cívica. isso, e aí você ter sobre esse conceito. E aí, não é uma questão que a galera fala que é militarizar, parte. Não. É justamente Cidadania. sobre esse contexto de cidadão. Então, quando você tem como opção, está lá. Está uma escola. É isso aí. Ao mesmo tempo que eu tenho uma escola de ensino integral, eu tenho uma Escola bilíngue. Perfeito. escola bilíngue. Não é isso, nada mais que isso. É Perfeito, simples assim. perfeito, perfeito. Não E aí, pode justamente, da forma que eu generalizar, né? Então, é que nem, por exemplo, eu tenho vários amigos que queriam muito ser versáteis. Eu não queria. Deixa eu Porque cuidar, Sr. não Verdiar. faz sentido, não fazia sentido pra mim. Mas não é porque não faz sentido pra mim, porque o mundo não precisa. Exatamente. Tipo, pra mim eu não havia sentido. Mas pro Ailton, ele já foi um oficial. Então pra ele fez sentido. Então, ponto. Como pra todo mundo falar, tu é doido de ser Mas professor. esse é o grande problema que a gente vive hoje, né? É a polarização radical. Sim. Então, assim, não é porque eu tenho que ter opções que eu tô tirando as outras. Não. Pô, a escola militar para mim é sensacional. Sim. Existe, vamos pegar mais para trás, educação vem do núcleo familiar. Perfeito. Escolaridade. Então, assim, a minha educação, sei lá, judeu, eu tenho uma formação
da família judeu. Ok, a educação vem daqui. A escolaridade é comum para aquela nação. Agora, eu vou ter, de repente, uma família militar que quer que a educação siga mais o parâmetro militar, ela precisa ter uma opção que atenda a ela. É isso aí. Isso a gente tem um país democrático. Sim. Então, esse conceito... Tem escolhas, né? Exatamente. Escolha, ou você quer ir para. Tem a escola de teologia, seminário, Acabou. né? Você quer ser padre para estudar. Não, Não vai, você tem não vai ter falar mais ligado militarismo. nas artes, Claro. onde se desenvolve mais Sim. a questão artística, e tá tudo bem. Mas tem que ter essas opções, né? diversidade Essas vai opções, enriquecer. claro. Não tem escola Sim. técnica? O cara Sim. faz hoje escola técnica? No ensino médio? Eu sou professor de tudo. Então, Eu fiz edificações. eu fiz Não, edificações. tu não sabe fazer nem castelinho com Lego, cara. Ah, para de me respeito, rapaz. Fazer Sou um edificação, verdadeiro... mano. Tu imagina esse maluco construindo um prédio, malandro. Ele ia fez. cair. Ele fez? Você Ah. não viu? Ele tem na apresentação dele. Eu vou mandar ele trazer, vamos pedir pra ele trazer no próximo Foi, programa foi. a foto do único praia. É quase, é quase. Não tem, devia ter, manda pra ele. único por aí. prédio, vou mandar, o único vou mandar. prédio que o Marcel construiu. Que pena, cara. Vou mostrar. No próximo a gente vai. Ô, Ale, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho lá na Fundação Casa, que eu acho que é um tema importante, né? Eu costumo dizer pro Ale, galera, e para quem a gente tem intimidade, eu digo que o Ale faz um trabalho que a maioria das pessoas não fariam e tem raiva de quem faz. Porque as pessoas dizem assim, pô, mas esse cara, ele tá lá atendendo aquela molecada que matou, que roubou, que estuprou, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. Cara, é a mesma história da escola militar. Alguém tem que ter opção, né? E eu não gostando não significa que ninguém deva fazer, né? Já que o rapaz está lá, não está vivo lá, Sim. tem que ter alguém para tentar salvar. Lógico. Se ninguém botar a mão para tentar arrumar, já sabe que vai dar ruim para todo mundo. Sim. Se eu conseguir salvar de 100% que vai dar ruim, se eu conseguir livrar 10%, nós já estamos no lucro. Porque eles estão lá. Se eu criasse um mecanismo para que aquilo não acontecesse, sensacional. Esse é o mundo perfeito. É utopia, Né? né? Utopia. Que é uma utopia. Então, esse é o tipo da coisa que não tem jeito. Isso sempre vai Mas acontecer. O advogado é assim também, Então, Alexandre. é a mesma coisa. Tem Eu que preciso ter entender o pessoas senão o que cara é- façam esse papel, esse trabalho sujo, né? Sim, tem. Tem que ter alguém. Tem que ter. Por que eu estou trazendo isso? O que você acha, e a gente já meio conversou sobre isso um pouco no off, mas eu queria trazer para a galera ouvir as nossas opiniões sobre isso. Muitas vezes, esses adolescentes estão lá na fundação porque eles ultrapassam um limite pela necessidade de mostrar que eles são homem. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que é cometendo um grande erro para ser respeitado como homem, e a gente sabe que isso é uma bobagem, mas lá dentro dessa realidade isso acontece muito, Ale? Na nossa época, a gente tinha muito. Quando a galera duvido tu fazer, aí todo mundo. O quê? Duvidou. Duvido, É. duvido. Quando tava uma briga, dá um soco na minha cara. Fala duvida, fala duvida, É. fala duvida. Então você tinha que, né? Mas gosta olha o aqui, caso aqui. né? Então, Corte aqui. há uma provocação. Então você tem todo um processo, todo um sistema maior que coloca tudo isso, que provoca esse moleque. Você tem um cara que tá famoso, o MC, que tem um cordão de 2 kg de ouro. As referências. Que aí é uma referência. E aí o moleque, ele tem no máximo para colocar uma cordão de latinha. E aí ele olha, pô, ninguém vai olhar para ele. Né? E aí, olha a referência. Quando eu falo sobre o contexto de música, esse tempo atrás, numa aula, eu coloquei uma música do Racionais, uma letra, Jesus chorou. O que é e o que é. É uma questão poética. Pessoal, o que é isso aqui? Eu coloquei uma música lá, um senta-senta da vida lá, um foi. Esse é o fulano de Eles tal. sabem, né? Então, e você percebe a distorção. Então, quando a música tá colocando, e aí fala isso pro moleque, fala isso pra menina, fala, pô, tem a música lá, eu sinto como uma profissional. O que tá passando essa lição? Então, a menina, por mais que ela acredite, ela fala, pô, e aí eu tenho uma revista que tá gritando no meu ouvido. É que nem um moleque. Nós estar com o terror. O que é atacar o terror? Não é? Quando a gente entendia atacar o terror, vai ter que ir pra escola atacar o terror. Tipo, eu vou ter que tirar o 10 e na faculdade ser o primeiro a terminar e todo mundo. Pessoal, tô esperando vocês no barzinho lá, já terminei. Então, isso é atacar o terror. Mas há uma distorção e aonde há as referências, é esse moleque está sendo estimulado a todo momento. E aí você tem um contexto comercial. Você tem um contexto que é o moleque fazer o bolo na quebrada. É o moleque comprar uma moto e falar, tem que arrancar o filtro aqui que essa merda não presta pra nada. Tem que saber mais do que engenheiro. E aí cai no contexto crítico que o moleque começa a duvidar de tudo. Não só o moleque cai lá, ou o moleque duvida na escola. É que nem quando a gente fala sobre o contexto da educação, eu acredito que cada um tem a sua forma de aprender.
Então o professor, como mediador, ele faz isso. Só que não adianta que o moleque vai falar para mim o que ele tem que aprender. Peraí. Eu sou pago para isso. Eu participei de um processo. Eu me preparei para isso. O que você tem que aprender, eu sei. A forma a gente vai definir junto. Então a galera confunde. Aí começa a desafiar. Aí começa a filmar o professor. Você não sabe nada. Aí uma galera começa a refutar a ciência. A galera começa a refutar a engenharia. Começa a refutar um monte de coisa. Porque ele se vê desafiado, eu posso falar. É a era do influencer, leitor de prefácio. Você pega um livro, né, de direito lá, como eu, vai de Marco, né? Então, aí eu leio o prefácio e falo, já sei. É que nem eu entendo, eu acho o Harvey Spence do Suits um cara metido. Peraí, tu já viu todas as temporadas? Você entendeu todo o contexto dele tá ali? A questão da postura. Então, eu sou isso. Eu vejo um pedaço. É o especialista do resumo, né? Mas aí eu vejo só um recorte aqui. Olha que coisa interessante. Artificial. Olha que coisa interessante. É o cara que diz assim: eu não vou fazer faculdade. Por quê? Porque o Bill Gates abandonou a faculdade. O cara passou em Harvard, a maior faculdade do mundo, olhou toda a grade e falou: cara, eu não tenho que estar aqui. Saiu e criou ele. Aí o cara passa no cursinho da esquina Não, vou ele fazer abandona. faculdade. Eu vou fazer faculdade. Vê esse cara com referência, meu. É o cara que Mas é isso pé na mesmo, bunda. né? Se o que filho me meu. presta bem, por exemplo, eu vou fazer transição de carreira, eu vou fazer mentoria. Fala sério, Transição de né? carreira. Mas vai cair naquele lance da falta de aprendizado de frustração. Alexandre, O cara vai aprender a frustração. Alexandre, se o meu filho um dia passar em Harvard e não quiser estudar, eu vou dizer, não, tudo bem, pode montar um negócio aí que eu Exatamente. eu acredito que você tem potencial. Agora, o cara passa numa faculdade que tem 50 vagas para Não, que você 10 esquece o RG, candidatos. deixou cair o RG. 10 candidatos, e aí o cara acha que vai se tornar o Mark Zuckerberg, o Bill Gates e tal. Eu lembro uma vez de um cara falando, né? O cara deu o argumento de que mas o Freud se drogava. O cara falou pra ele: tudo bem, se você se drogar, você vai ser só um drogadinho. Você não vai ser um Freud. Né? Não usa isso como referência. Os caras criam muleta pra... O Romário treinava. O Romário também não treinava. Eu perdi em cima da linha. Então, você entende? Então você vai refutar talento, você vai refutar muito uma questão, chegar e falar, eu acho mais ou menos. Tu faz o que eu faço. Tu se prepara do jeito que eu me preparo. Né? É que nem uma vez eu falar, o jogador Vinícius Júnior é ruim pra caraca. Peraí, cara. Tu joga onde, cara? O cara tá sendo contado pra ser O uma... Neymar também, né? Não joga nada, né? o cara não joga nada pra caraca. Neymar também não, né? Não, o Neymar não joga, o Romário não Quem joga. joga sou eu. O Ronaldo é gordo. Peraí, cara. O cara, depois de parar, o cara comprou o Cruzeiro e só ganhou O uma time dele agora lá da Espanha subiu a primeira divisão. Não, Agora. mas olha só, deixa comprou o Cruzeiro. eu contar uma história rapidinho, você gosta de futebol, né? Eu tinha mania de ir no estádio e via os caras de cara, mas esse cara é ruim demais. Meu, e aí um dia teve com um advogado, a gente fazia uma partida de futebol, né, no dia do advogado lá na Vila Belmiro. E aí olhando os caras jogar, os caras são lentos demais, meu. Pô, meu, cara, joga essa bola por cima com a minha velocidade, vou chegar cara a cara com o goleiro, vou fazer um monte de gols, cara, é muito espaço, meu amigo. Eu fui jogar. Meu, É terrível. A primeira bola, cara, eu juro pra você, eu fui correr, eu tropecei em cima dela. A segunda bola, a bola picou, falei, vai pro peito do papai, cara, a bola passou uns 2 metros. A terceira, eu fui cobrar uma falta, cara. E aí o juiz estava na minha frente, eu toquei pro meu companheiro e tinha um adversário atrás do juiz, cara, e eu não vi. Ele pegou a bola, não chegou a fazer o gol. Eu disse, meu amigo, nunca mais vou dizer. Pô, Mas vê os caras jogando, cara. Os caras substituíram rápido, né? Porque... Não. Eu nem pro ataque eu fui. Eu digo, Mas era a mesa era a mesa de... Pimbolim. Era Não, futebol de não. botão ou era pedolim? Era futebol de botão ou pedolim? Não é? Eu sou obrigado a falar pra eles que os melhores perfumes e os piores venenos estão no pequeno. Não, tem mais uma. Meu pai, essa aqui, essa do meu pai. Meu pai dizia, meu filho, por tamanho você compra boi e cavalo, homem não. Tô falando de futebol, eu lembro da história do Vampeta. O Vampeta conta que ele foi, quando ele tava treinando o time do Taboão, né? Lá na 4ª divisão do Campeonato Paulista, ele tinha um lateral, que o lateral corria, voltava, corria. Ele chamou o cara e falou, menino, vem aqui. Preste atenção, deixa eu te ensinar uma coisa. Você sobe pra atacar. Quando você vai voltar na marcação, não venha pela lateral, vem por dentro, que é muito mais fácil. Falou, professor, se eu soubesse fazer isso, eu jogava na primeira divisão.
Cara consciente, né? Cara consciente. Sensacional, né? Deixa eu chamar um assunto aqui pra gente conversar um pouquinho. A gente sempre fala, como a gente fala de alcateia, né? Fala da história dos lobos e tal. E eu fui pesquisar, e tu que gosta de pesquisa, quando é que um lobo que faz parte de uma alcateia, quando que ele sai da alcateia? Quando que ele deixa de fazer parte, né? Eu achei muito interessante, cara. Eu até, pra não falar bobagem, deixa eu ver se meu celular vai deixar. Não, pode falar que eu confiro aqui, ó. Olha, o cara tá duvidando da minha pesquisa, esse Ele maluco. tá usando o chat GPT lá. Tá duvidando da minha pesquisa, esse maluco. Peraí. Aí. Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui. Olha só. Quando que um lobo é expulso da alcateia? Ele só é expulso quando ele realmente não consegue conviver dentro daquele grupo e as decisões dele começam a atrapalhar o todo e o bem-estar da galera da alcateia. Aí o chefe tira ele do grupo para não contaminar o grupo todo. Aqui diz, né? Quando o lobo é expulso da alcateia, isso geralmente ocorre devido a vários fatores, como conflitos internos, disputa por liderança ou comportamento indesejável que ameaça a coesão do grupo. É a mesma coisa. Será que esse lobo vai procurar um psicólogo? Você foi desligado da empresa. O que acontece? Tá traumatizado. Agora eu vou contar o que acontece com ele. Ele Se fica sozinho, sozinho ele pro fica resto sem da vida. alcateia. É mesmo? Nem sempre, às vezes eles tentam, por instinto, ir para uma outra alcateia. Não Mas o que acontece? Normalmente esse lobo, ele já tem um ranço de convívio. Então os próprios líderes das outras alcateias já sentem, já sabem, e não conseguem trazer, não absorvem ele pro grupo. Ele fica sozinho, ele fica sem grupo. Fica sozinho, sem grupo. E é muito legal quando a gente fala do contexto da alcateia, que a gente fala sobre comunicação e o contexto do exemplo também. Então a gente pega hoje em dia, o que é? A comunicação, trabalho em equipe, me socializar com a galera. Você pega a galera de socializar. Você pega um recreio de uma escola, um intervalo de uma escola. Cara, é todo mundo, ninguém socializa. Imaginando agora como que tá, porque na minha época a gente saía correndo, pegava bolinha Jogava de papel, jogava. meu irmão, era Verdade, aquela cara, bufuca verdade, e ficava verdade. jogando, tocava o sinal, aquele corre-corre até a supervisora vir mandar a gente. Eu fico imaginando essa galera hoje, todo mundo descer assim, ó. Tem uma galera que tá lá trocando senta na ideia. muretinha, Celular. cara. Você pega, por exemplo, um show, né? Você pega um show, e aí tava rolando um show, né? Seja de rock, seja de pagode. Você pega de fora alguém que tira foto, alguém que posta nos stories. E aí você olha pra frente, você vê lá a banda, mas você vê vários celulares. E tudo com aquele tagzinho vermelho, tudo ao vivo. Tipo, eu vou no show pra mostrar pro outro Que eu tô no aqui. show. É. Tipo, cara, né? Você pega, pô, tem uma geração nossa que gostava muito do Sandy Júnior, da Sandy Júnior. Eles voltaram, né? Foi um maior sucesso, uma febre. Aí você olha a galera, em vez de curtir, ficou postando. a galera, a gente pegou um vício. Nossa, já tá pegando vício. Essa geração, eu tenho que postar. Ah, mas você vai com uma garota num restaurante, não dá pra começar a comer sem a foto, às vezes. Não, lógico. Eu tenho que tirar foto. E eu tenho que marcar. Olha o Tom, não se entrega. Aqui é alcateia, pô. Não, eu tô dizendo que Não revela esse esses comportamento, casos, não. Só dá pra comer depois que vê uma foto. É que nem uns videozinhos treinando, né? Malhando. Tem que fazer um videozinho malhando. O check-in. A foto do check-in. Não fala nada. Você já viu o Marcelo treinando? Já viu o Marcelo Sabia treinando? lá. Eu não vi ele passeando de cachorro na praia. Isso eu vi. Vergonhoso, né? Vergonhoso. Não foi legal, não foi legal. Foi interessante que ele tava passeando com um cachorrinho pequenininho, uma cordinha cor-de-rosa, né? É, E de repente, cachorro. rosinha, de repente, Rosinha. um cara grandão, musculoso, com um pitbull olhando pro Marcelo assim, o Marcelo olhando pra ele. Lembra, Marcelo? Foi. Ele é muito criativo, ele é muito criativo. Bom, galera, o papo tá bom. Mas não vai terminar o programa. infelizmente, eu vou ter que Pô, terminar. traga prazer, velho. Pelo amor de Deus. Passa rápido, né? É, Passa ó, rápido. por isso que é cunhado, né? Porque se fosse bom. Chamava só Mas a nhado, gente né? pode novamente chamar o convidado, né? Foi um papo Cara, eu acho que interessante, sim. Eu acho que cultural. o Ale tem bastante coisa. A gente Muito nem conteúdo. falou aqui, eu sei, mas não sei se vocês sabem, que o Ale, além de ser professor, né, dessa galera toda aí, da escola formal e da escola de recuperação, né? O Ale também é poeta, galera. Ah, caramba, Ainda é poeta, velho. Será que não trouxe nenhuma palhinha? Não sei, ele tem umas sempre na mente aí, tem alguma fase aí, Ale? Pô, a gente tava falando sobre jovem, o jovem da antiga, né? Então, uma coisa que eu falo sobre uma brincadeira que era o empinar pipa, e aí vem da quebrada. Né? O que é o empinar o pipa?
é você colocar o pipa no alto. Então, independente da realidade que eu vivo, eu tô colocando alto e é um símbolo do sem limite. Perfeito, Né? perfeito. De você chegar e colocar, e pô, eu colocando, por mais que a minha realidade me limite aqui, o pipa tá no alto. Então, você tinha aquela pegada, então você cortar e parar, não tem nada mais do que uma questão de dominando o espaço como pipa. Cortei, aparei, tirei, só tá eu aqui. Então, tá um exemplo de competitividade e domínio de espaço. E aí, falando sobre o contexto de jovem, eu lembro que, vendo essa realidade, o que é o ser jovem? O ser jovem é sair sem direção, correr até se cansar. Ser jovem é empinar um pipa da hora, dar um retão. Ser jovem é cortar e aparar. Ser jovem é querer ganhar o mundão mesmo, às vezes liga o seja o que Deus quiser. Ser jovem é dar um headshot no Free Fire. Ser jovem é comer uma panela inteirinha de brigadeiro de colher. Ser jovem é chamar a bike no grau, correr na velocidade máxima, ó, se cair não importa. É saber que dá para se divertir com pouco. Não é todo mundo que tem condição de ter uma meiota. Sentir-se jovem é uma das sensações mais bonitas. É tipo aquele êxtase, aquela emoção de ter saído a nova temporada da sua série favorita. Ser jovem é jogar horas de jogo online e ficar focado que nem pisca. Ser jovem é viralizar aquele challenge de make que as minas mandou lá no Insta. Ser jovem é chorar até pensar que vai morrer e do nada ser surpreendido. Ser jovem é ser o parça, best friend. Ser jovem é ser um ombro amigo. Ser jovem é ser pau para toda obra, inovar, inspirar e ser criativo. Ser jovem é ser chamado para as ideias pelo professor e receber um maravilhoso feedback positivo. Ser jovem é tomar um porre de Ascov com vibe, ser às vezes inconsequente. E como dizia o nosso saudoso poeta Chorão, ser jovem é ser completamente louco, mas um louco consciente. Sensacional! Sensacional! Tá pensando o quê? Meu amigo. Por isso que vai ter que trazer ele de novo. Com certeza. Tu entendeu? Ale, obrigado, irmão, mais uma vez aí pela parceria com a gente aí, por ter aceitado o nosso convite. E já saiba que nos próximos, com certeza, você receberá o nosso convite, tá bom, irmão? Obrigado mais uma vez, viu? Pô, eu que agradeço aqui, tá com essa tribo de feras. A gente costuma falar no Master, se é a média das 5 pessoas, eu posso jogar com 2 a menos aqui. A minha média tá altíssima. Tá altíssima, os caras estão mais do que 10. Sensacional. Show de Muito bola. obrigado aí pelo papo. Realmente, a gente é que agradece, parabéns, muito obrigado, né? E pancadão como a gente, né? Pancadão. Obrigadão aí pela presença e com certeza teremos mais. Com certeza. Até a próxima. Valeu, Xará, tamo Valeu, junto. Xará, tamo Aí, junto. Tom, valeu, mano, mais uma. Tamo junto, parceiro. Marcelo. Tom. Grande É Marcelo. nóis. Até a próxima, galera. Galera, valeu, um abraço, até a próxima. Tchau. Até mais.